Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira de feriado, dia 7 de setembro, com destaque para mais alguns jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, primeira rodada, e também os jogos decisivos das semifinais da Libertadores da América e da Sul-Americana. Esses são os maiores destaques. A gente ainda tem aqui duas competições Série A e B do Brasil e um jogo aqui da Ligue 1 francesa que a gente pode comentar. Tá bom? Seja bem-vindo, meu nome é Theo, muito prazer. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você deixar o like no vídeo e se inscrever, vai ser um prazer ter você por aqui. Eu vou comentar, obviamente, cenários para a gente trabalhar ao vivo, mas eu espero que com o embasamento de informação eu consiga te ajudar também se você for fazer algo pré-live ou até mesmo de forma recreativa, tá? Não esquece que a gente tem aqui a promoção, caso você não tenha ainda uma conta na Betfair e você queira criar aqui pelo canal para dar uma moral, você tem a possibilidade de utilizar essa odd de 10 para o Flamengo se classificar contra o Vélez. A gente estava falando essa semana inteira aqui sobre somente uma possível catástrofe que colocaria o Vélez na final da Libertadores. Então, se você acredita que o Flamengo vai passar e não tem conta na Betfair, utiliza essa promoção aqui para ganhar essa odd de 10 para o Flamengo se classificar contra o Vélez. E quem é cliente Betfair também pode utilizar do dia 6, se eu não me engano, até o dia 11 de setembro, R$5 por dia para você fazer aquela fezinha para você brincar, tá bom? E depois que você criar uma conta na Betfair, você vai conferir no primeiro link dos comentários fixados como você faz para participar do sorteio aqui do canal de uma banca de R$30 na Betfair, todos os planejamentos, todos os dias praticamente, tá bom? Então vamos começar pela Liga dos Campeões, tá? E aí a gente vai subindo, beleza? Nós temos de novo aquele quadro de 2 jogos às 13h45 e 6 jogos às 16 horas, né? Então é óbvio que nos jogos às 16 a gente vai ter um volume e uma necessidade de atenção muito maior, tá bom? Vamos começar com Ajax e Rangers. O Rangers é o atual vice-campeão da Europa League, perdeu para o time do Frankfurt na final. Se eu não me engano, foi nos pênaltis que eles perderam, tá? E o Ajax, se eu não estou enganado, o Ajax já começou com quase 100% de aproveitamento ali na Holanda. Por mais que tenha perdido alguns jogadores, vendeu o Haller para o Dortmund, vendeu o Antony agora para o time do United, mesmo assim o Ajax está muito bem servido, tá? Os principais destaques do Ajax é o Steven Bergwijn, que foi contratado com o Tottenham, né, na Inglaterra, que é jogador da seleção holandesa, 6 jogos, 5 gols e nenhuma assistência, e daria para colocar aqui também nesse bolo o do Santadic, que é muito mais um meia ofensivo, mas que é um cara assim participativo ao imenso nas jogadas de criação da equipe, né? Nessa temporada, 5 assistências já em 10 partidas, e na temporada passada, 28 assistências e 18 gols em 55 partidas. O Santadic, então, é um cara que não pode faltar, é o meio também da seleção sérvia, que vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo, né, no Catar. Então é um cara muito interessante. Pro lado do Rangers, a gente tem algumas peças, né, não só 2, mas algumas peças interessantes. A gente teve a contratação do Antônio Kolak, que veio do PAOK, que já fez 7 gols em 10 jogos, um atacante muito bom. Aí tem o Morelos, né, que passou lesionado algumas partidas da temporada passada, mas que voltou agora, tem 1 gol em 5 jogos, é um cara muito forte, tá? O Kemar Roofe, também um jogador muito bom, e o Ryan Kent, que é um meio da seleção escocesa, que já tem 3 assistências em 7 jogos. Dá para colocar também o zagueiro, o James Tavernier, porque ele tem simplesmente na temporada passada 18 gols em 59 partidas. Então isso já vai reforçar a informação que eu vou te dar, que o Rangers é um time extremamente perigoso pelo alto, tá? Por isso a gente tem um zagueiro artilheiro, tá? Esse jogo, para mim, eu acrescentei com uma possibilidade de trabalhar o mercado de gols, tá? Por mais que eu acredite que o Ajax pode ter um volume ofensivo muito grande, o Rangers não é um time besta. O Rangers é um time que pode ser muito agressivo no contra-ataque e que pode levar muito perigo pelo alto. Por mais que eu acredite numa superioridade de elenco, talvez, do Ajax, eu acredito que a prateleira da Holanda com a Escócia ela não está tão distante. Vide o Rangers, que conseguiu se classificar contra um time da Holanda no último mata-mata que teve com a Champions. Então, sinceramente, eu acredito que é um jogo com uma tendência de ser mais igual e com uma possibilidade de gols para os dois lados, tá? Então eu já vou marcar aqui a possibilidade de trabalhar gols nesse jogo.
O Frankfurt com o Sport, a gente teve algumas baixas na equipe do Frankfurt, a gente já comentou também ao longo desse início de temporada europeia. O Frankfurt teve a baixa do Kostic, que na minha opinião, humilde opinião, tá? Era o principal jogador de armação, de contra-ataque, de velocidade da equipe pelo lado esquerdo, que foi vendido para a Juventus. O Kostic também é um jogador sérvio que vai enfrentar o Brasil na fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois da saída do Kostic, a gente tem o Daichi Kamada, que é um japonês que já está com 5 gols e 1 assistência em 6 jogos. O Linderstrom, que é um meio-campista dinamarquês novinho de tudo, que provavelmente vai também participar da seleção dinamarquesa, que é muito bom jogador. O Borré, né, para quem lembra do Borré no River Plate, também um excelente atacante. Essa temporada não foi tão bem ainda, mas a temporada passada calou minha boca. Eu achei que o Borré não estava preparado para o nível europeu e ele jogou muito bem. E a gente tem a contratação que veio para o ataque do Frankfurt, que é o Randal Muani, que veio contratado do Nantes, da França, que já tem 2 gols e 5 assistências em 7 jogos. Um cara alto, um cara bom de posicionamento, que pode sim incomodar bastante a defesa do Sport. O Sport tem como grande destaque o Pedro Gonçalves, né, o atacante com, nesse momento, 2 gols e 3 assistências em 5 jogos, mas na temporada passada marcou 16 gols e deu 10 assistências em 43 partidas. Então é preciso levar em conta que esse jogador ele precisa estar em campo. O Paulinho também, que na temporada passada fez uma excelente campanha, com 14 gols em 47 jogos. E o Marcus Edwards, que já é um jogador novo também, mas já é um jogador muito mais agressivo, com 2 gols e 2 assistências em 5 jogos. Na minha opinião, o Frankfurt esse ano ele vai focar muito nas Copas. Já tinha comentado isso com vocês, na minha ideia, tá? Tanto na DFB Pokal, Copa da Alemanha, quanto na Champions. O Frankfurt é o atual campeão da Europa League, então ele está completamente, como a gente diz aqui no termo, né, fribetado. Ele está com uma aposta grátis, vamos dizer assim. Porque ele não precisa fazer um campeonato alemão perfeito, porque ele já está disputando a Champions nesse ano. O foco do Frankfurt pode ser, por exemplo, tentar ganhar a Copa da Alemanha, tentar chegar longe na Champions League. Então, por mais que tenha feito até boas partidas, a última partida contra o Leipzig foi muito interessante na Alemanha, que venceu, se eu não me engano, por 4-0, ele pode ter ali um desempenho um pouco mais abaixo na Alemanha e pode ter um desempenho maior nas Copas. Na minha opinião, essa odd é justa, tá? O Sport não faz um início de temporada tão bom assim no Campeonato Português. Começou com, pelo menos os primeiros jogos que eu vi do Sporting, com um empate 3-3, se eu não estou enganado, contra o Braga, depois acabou perdendo do Chaves por 2-0. Então, assim, já é um início de campanha que para o Sporting buscar os times lá de cima já vai ser mais complicado, porque no Campeonato Português a gente sabe que os pontos perdidos para times menores vão fazer diferença lá na frente, porque geralmente o campeonato é decidido ali por confrontos diretos entre Benfica, Porto, Sporting e até mesmo o Braga, a gente pode colocar. Então eu não gostei muito do estilo do início do Sporting e acredito realmente que o Frankfurt tem um volume de jogo melhor. Para mim o Frankfurt tem um contra-ataque muito forte também, que pode ser utilizado por aqui, por mais que a saída do Kostic tenha diminuído um pouco essa intensidade, mas a gente não pode esquecer que o Sporting ele fez uma excelente fase de grupos na temporada passada, mesmo contra tudo e todos, né? O Sporting ele conseguiu ir muito bem pelo alto na competição da Champions no ano passado, principalmente pelos escanteios, tá? Eu acredito que o Sporting ele pode sim causar uma dificuldade para o Frankfurt, mas o futebol que o Frankfurt joga hoje, coletivo, ele pode sim levar muito perigo para o time do Sport. Na minha opinião, com esse tipo de cotação, a gente pode trabalhar as correções de preço, ou seja, estar contra o Sport em momentos bons do Frankfurt ou estar contra o Frankfurt de correção em bons momentos do Sport não é nada de muito aleatório, mas tomar um pouco de cuidado quando você estiver pensando em corrigir essa odd do Frankfurt, porque o contra-ataque do Frankfurt, na minha opinião, é mais letal, tá? E anota também a questão de bolas aéreas. Os dois times são muito bons. O Frankfurt teve há 2 ou 3 temporadas atrás uma das melhores médias de gols de escanteio de toda a Europa, tá? E o Sport na temporada passada me causou uma impressão muito boa pelo alto na Liga dos Campeões. Então, para mim aqui é jogo para correção de preço sem ser muito pautado por algum viés, tá? Eu acredito no favoritismo do Frankfurt, por essa odd estar mais baixa, mas o Sporting pode dar sim muito trabalho por aqui, então eu não quero ter viés, porque se eu encontrar oportunidade para corrigir a odd do Frankfurt, eu quero estar por lá. Começamos então os jogos às 16 horas. Aqui
vocês já sabem, é o mais complicado, né? Porque nós temos um Liverpool que acho que a gente pode apontar que o Liverpool não começou bem na Inglaterra, né? Teve até algumas expectativas de que o Liverpool já poderia estar até perdendo a vontade, já tendo visto o City e o Arsenal disparar, porque a gente sabe também que o campeonato português é um pouco parecido com o inglês em relação a essas questões de pontos perdidos, né? O Liverpool já foi vice-campeão com 1 ponto de diferença, tendo batido quase todos os recordes de vice-campeão na Premier League. Então o Liverpool sabe que perder esses pontos no início é muito complicado para recuperar no final. O Liverpool é o atual vice-campeão da Liga dos Campeões, perdeu a final para o Real Madrid com o gol do Vini Júnior. Então é um time também que pode ir longe nas Copas, tá? Mas isso não quer dizer que o Liverpool, pelo fato dele ter começado mal na Inglaterra, que ele vai só se dedicar à Liga dos Campeões. Eu acho que a gente tem que interpretar o Liverpool como um time que chegou num topo e que agora está com dificuldade para manter. As contratações do Liverpool, que foram aqui, a gente pode listar o Darwin Núñez, que foi o jogador talvez o mais caro que a gente teve nas janelas. A contratação do Liverpool teve 1 gol e 1 assistência em 3 jogos, já fez uma cagada de ser expulso, aí ficou 2 jogos suspenso, prejudicou um pouco a equipe. Por isso eu colocaria hoje um jogador importantíssimo no Liverpool, é o Luiz Dias, que é um cara que coloca o time para frente, que bota fibra, que bota intensidade, é um cara que leva o Liverpool para cima do adversário, tá? Por mais que nessa temporada tenha 3 gols em 7 jogos, não é assim um exímio goleador, mas é um cara para mim é muito importante. E o outro cara que, coincidentemente pela chegada do Núñez, que está se destacando é o Firmino. Firmino que foi muitas vezes aí até cotado para deixar o Liverpool, já tem 3 gols e 3 assistências em 6 jogos e é um cara muito importante, né? O Salah, eu diria que ele está aqui páreo a páreo com o Luiz Dias, né? Nesse momento tem 3 gols, 3 assistências em 7 jogos, também é um cara muito diferenciado, tá? Então, para mim, essa cotação do Liverpool, pelo elenco do Liverpool, é correta. A gente até teve o enfrentamento do Liverpool contra o Napoli há umas temporadas atrás aqui, foi na temporada 2019, ó. Tivemos um 2-0 para o Napoli, na Itália, e 1-1 em Anfield, tá? Então, o Napoli tem quando joga em casa, o Napoli tem uma vantagem interessante, venceu os últimos 2 confrontos que fez contra o time do Liverpool, tá? Pro lado do Napoli, vocês vão lembrar de um jogador que eu falei bastante, que é o Vicha Kvaratskhelia, que é um jogador, um meio ofensivo da Geórgia, que quando eu entendi ali que o Napoli estava fazendo um movimento de contratação, eu achei muito interessante, tá? Não é à toa que tem 4 gols e 1 assistência em 5 partidas pelo Napoli. Na minha opinião, não sai mais do time titular e é um jovem jogador, tá? Para mim, principal jogador um dos principais jogadores do Nápoles, junto com o Vítor Osimhen, que tem 2 gols e 1 assistência em 5 partidas. Na temporada passada foram 21 gols em 39 jogos, tá? Como destaque ali também, um pouco mais para trás, não é um meia tão ofensivo como o Vicha Kvaratskhelia, é o Zelinski, que já tem 3 assistências em 5 jogos, meia da seleção polonesa. Para mim, o elenco do Liverpool pesa mais e eu concordo com esse balanceamento das odds aqui do mercado. Para esse jogo, eu não gostaria de estar contra o Liverpool, tá? Não é uma posição tão fácil de se tomar, tá? Por mais que o Liverpool esteja sofrendo com algumas situações de lesão. Inclusive foi buscar o Arthur, que estava na Juventus por conta disso. Mas esse jogo eu já tenho uma expectativa maior de trabalhar somente o mercado do Napoli. Então, se o Napoli estiver bem, eu não vou trabalhar o mercado, porque eu não quero estar contra o mercado. Agora, se o Liverpool mostrar para mim uma intensidade boa, com a bola principalmente, fazendo com que o Napoli não tenha saída, aí eu quero estar contra o Napoli. Então, nesse jogo eu já estou enviesado, tá? Eu já quero trabalhar aqui no Leia, pior equipe em campo, direcionado para o Napoli, se eu tiver, obviamente, uma leitura para isso, tá bom? Atlético de Madrid e Porto, num grupo que a gente tem Bruges, Leverkusen, Atlético de Madrid e Porto. Vamos ser sinceros, a fase do Leverkusen não é boa, então para mim a liderança do grupo e até mesmo o primeiro e o segundo colocado desse grupo podem estar nesse confronto aqui, tá? Eu acho muito difícil, somente se o Leverkusen melhorar assim da água para o vinho, que o Leverkusen poderia tentar buscar uma segunda colocação aqui, tá? A gente já teve alguns confrontos assim recentes, Atlético de Madrid e Porto, as últimas vezes, olha só. Esse jogo aqui, ó, ele simplesmente tirou o Porto, que já estava praticamente classificado para o mata-mata, ele tirou o Porto da fase seguinte. Então existe aqui uma coisa engasgada, na minha opinião,
para o lado do Porto com o Atlético de Madrid. Das duas vezes que o Porto foi visitar o Atlético de Madrid nas temporadas passadas, né, tivemos uma vitória do Atlético de Madrid e um empate. Acho que não dá para considerar 2013 porque é muito longe, mas esse último confronto aqui, ó, foi 0-0. Foi um jogo que com tendência de under, como eu acho que pode ser esse jogo aqui hoje, tá? Com uma tendência de under. O que eu imagino já pensando um pouco mais à frente? Com o grupo com Atlético de Madrid, Porto, Bruges e Leverkusen, não faz sentido o Porto se expor aqui de qualquer maneira contra o Atlético de Madrid. Porque um empate fora de casa contra o Atlético de Madrid é um resultado esperado. Porque aí ele pode decidir uma vitória contra o Bruges, uma vitória contra o Leverkusen em casa, ele já está com 7 pontos. E é muito mais fácil buscar essa classificação. Não que eu acho que o Porto vai jogar só na defensiva, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acredito que o Porto não vai se abrir. Por isso que eu acho que a gente vai ter um jogo com uma tendência under, tá? Mas, caso o Porto jogue na defensiva demais e até me surpreenda, a minha ideia seria trabalhar mais também enviesado para o lado do Porto, né? Atlético de Madrid em casa, com o apoio da torcida. A gente tem aqui o Morata de volta com 3 gols em 4 jogos. O Griezmann, que está sofrendo toda aquela questão contratual. O Atlético de Madrid não coloca ele mais do que 25, 30 minutos em campo, porque senão acionaria uma cláusula que faria eles comprarem, etc. O João Félix, que não foi nem de longe o tipo de jogador que o Atlético de Madrid esperava quando deu aquela bolada para o Benfica para trazer ele, que tem até o momento 3 assistências em 4 jogos, pode ser uma temporada de ressurgimento do Félix, e infelizmente perderam o Suárez, né? O Suárez que veio para o Nacional. Até a saída do Suárez, o Suárez tinha ali a maior média de gols da equipe, tá? Então, na minha opinião, eu tô enviesado, tá? Eu acho que esse jogo é um jogo com uma tendência under. Eu tô enviesado a trabalhar mais o lado do Porto, em lei ao Porto, caso o Porto me mostre um pouco menos do que eu tô esperando. Eu imagino um Porto firme, decisivo, sim, em alguns momentos de contra-ataque, mas um Porto sem tanto a bola, focado, obviamente, na classificação, jogando com a cabeça sem se expor tanto. Tá? Eu acho que um jogo de trocação aqui não é interessante para o Porto. Se isso se confirmar e o Porto estiver abaixo do que eu estou esperando em relação à produção, o Porto fica muito sem a bola, não consegue sair para o contra-ataque, o Atlético de Madrid passa a ser um pouco mais agressivo, eu posso estar numa posição contra o Porto, tá bom? Agora, se o Porto fizer um jogo de muito contra-ataque, de muita pegada, de muita velocidade, aí eu já não tenho interesse de trabalhar o mercado do match odds e até mesmo o mercado de gols pode passar a ter valor. Porque com um jogo com uma expectativa tão baixa de gols, a partir de uma faísca de velocidade, de espaço, o mercado de gols passa a ter um pouco mais de valor, tá? Bruges e Leverkusen, jogo desse grupo também. Acredito que o Bruges ele tem a tendência de ser o último colocado por aqui. Inclusive o Bruges não tem tido sorte nos últimos grupos, né? Na temporada passada acho que ele ficou no grupo do City, PSG e teve mais um que eu me esqueci. Contra quem foi? Mas o Bruges acabou ficando... contra o Leipzig. Olha o grupo que o Bruges pegou no ano passado. Leipzig, PSG e Leverkusen e Manchester City. E se eu não me engano, o Bruges acabou ficando em último colocado também, tá? Então a gente tem aqui um Leverkusen, na minha opinião, que é mais time, mas que vive uma fase pior, tá? O Leverkusen ele tem como destaque o Patrick Schick, atacante da seleção da República Tcheca, com 2 gols em 6 jogos. Não desencantou tanto igual na última temporada. Na temporada passada foram 26 gols em 35 jogos, tá? Inclusive, foi um dos artilheiros da Euro pela seleção. O Moussa Diaby, que é mais um jogador brilhante da seleção francesa, né? Um jovem jogador, tem muito a melhorar ainda na questão de finalização, mas é um cara com muita velocidade. Na temporada passada fez 17 gols, deu 15 assistências em 47 partidas. Eu acho que a grande perda do Leverkusen no meio da temporada passada foi o Florian Wirtz, que não é perder para ser contratado, imagino até que ele vá para o Bayern uma hora ou outra, mas é um jovem meio-campista que está lesionado, tá? Se eu não me engano foi questão de ligamento, e era um cara assim que estava voando, tá? Então o Leverkusen perdeu muito. Não sei se tem relação com a queda de produção do Leverkusen, perdão, mas o Leverkusen, principalmente essa temporada, começou muito mal. Logo de cara já foi eliminado da Copa da Alemanha por um time que subiu da 4ª para a 3ª divisão.
não começou bem aqui nos últimos jogos da Bundesliga. Se a gente pegar, olha só, uma vitória contra o Mainz fora de casa, mas aí perdeu dentro de casa para o Freiburg, perdeu dentro de casa para o Hoffenheim, perdeu dentro de casa para o Augsburg e já tinha perdido também aqui para o Dortmund, tá, no início. Então é bem complicado esse início de temporada, mas o elenco e a força ofensiva do Leverkusen, na minha humilde opinião, é melhor. Esse jogo ele tem duas vertentes para mim, tá? Ou ele pode ser um jogo que vai me surpreender do Leverkusen fazendo um jogo muito sólido defensivamente e tendo um controle de jogo muito grande ofensivo, que vai me fazer me direcionar para o lado do Bruges em lei, tá? Para trabalhar contra o Bruges. Ou ele vai me colocar no mercado de gols. Por que eu não quero trabalhar contra o Leverkusen? Porque a velocidade do Leverkusen com o Diaby é extrema. Então, se o Bruges quiser fazer linha alta para buscar uma pressão, uma marcação-pressão para empurrar o Leverkusen para trás, pode até dar um sinal de superioridade do Bruges, mas a qualquer momento o Leverkusen vai puxar um contra-ataque e vai causar perigo, tá? E isso não me agrada. Então, ou eu vou trabalhar em lei ao time do Bruges, ou eu vou trabalhar o mercado de gols, tá? Uma coisa ou outra. Contra o Leverkusen, eu não me posiciono aqui. Mesmo em má fase, o time do Leverkusen é um time muito vertical e muito veloz. Eu acho que a gente pode passar direto aqui em Barcelona e Pilsen, porque o Pilsen ele teve realmente uma surpresa desagradável. Deu até para ver no vídeo onde os jogadores foram sorteados lá, o grupo, os jogadores ficaram felizes, né, de jogar contra o Bayern de Munique, contra a Inter, contra o Barcelona. Eles vão na Espanha, vão na Alemanha, vão na Itália. E é um time organizado, tá? Mas não é páreo. Então, na minha opinião, é uma vitória tranquila do Barcelona aqui, até com uma possibilidade de fazer saldo, tá? Isso é importante. Então, eu acredito assim, se você não tem metodologia para essas odds, se você não trabalha mercados mais alternativos, não inventa moda, tá? Deixa de fora, vai fazer o outro jogo. Tem vários jogos às 16 horas. Para mim aqui uma vitória tranquila do Barcelona, que eu não preciso nem falar, né? O Barcelona acabou sendo, por mais que estivesse com um problema enorme financeiro, acabou sendo uma das melhores janelas de contratação. Você trouxe o Lewandowski, que já tem 5 gols em 4 jogos. Você trouxe o Koundé do Sevilha, que é excelente. O Rafinha, que veio do Leeds, também excelente jogador. Manteve o Dembélé está jogando muito bem. Então, assim, por mais que tenha perdido o Aubameyang, com o Lewandowski ali, cara, não faz diferença nenhuma, tá? Então, para mim, o Barcelona está muito bem servido. Inter de Milão e Bayern de Munique. Que confronto interessante. Para mim, o mais interessante do dia. Tá? A gente vai ter aqui o Bayern jogando fora de casa. Eu vou dizer, o Bayern com o Mané no ataque, eu vou cometer uma injustiça talvez com o Lewandowski, mas esse início de temporada do Bayern, ele é muito mais agressivo ofensivamente, tá? O Mané ele tem uma fome imensa de gol também. Eu acho que ele substitui muito bem o Lewandowski. O Kimmich, que não lesionou até o momento, e o Kimmich na temporada passada, ele passou quase meia temporada com lesão. Ele é um cara assim imprescindível para o time, no motorzinho de ligação para o ataque, no motor de defesa, de fazer a cobertura ali na frente dos zagueiros. O Kimmich já tem 2 gols e 2 assistências, e eu tenho um carinho enorme pelo Leroy Sané, inclusive agradeço por ele estar já junto no time com o Mané, porque aí eu não confundo Sané e Mané. Mas o Leroy Sané, na minha opinião, quebra muito linha, finaliza muito bem de fora da área. Então, para mim, o Bayern está muito bem servido no ataque. E, repito, não sentiu, na minha opinião, falta nenhuma do Lewandowski. O Lewandowski está fazendo muito bem ao Barça e o Bayern está muito bem servido, tá? Agora, eu tenho as minhas ressalvas com a defesa, tá? O Bayern de Munique tem o Upamecano e o De Ligt, tá? Que são jogadores jovens, ainda tem muito a amadurecer. O De Ligt não foi bem na Juventus e o Upamecano não foi bem ano passado no Bayern. É um jogador de recuperação quando está atrás do marcador? Sim, ele tem uma velocidade imensa, tá? Mas o Upamecano faz algumas cagadas nessa questão de passe simples e tudo mais. Por isso que eu acredito aqui que esse jogo é um jogo com uma tendência de vitória para o Bayern, mas que dificilmente o Bayern passa em branco sem sofrer um gol. Porque a Inter tem um excelente contra-ataque com o Lautaro. A Inter a gente não pode deixar de falar do Nicolo Barella, que também faz quase o mesmo papel ali do Kimmich, né, na questão de meia. Tem 2 gols e 1 assistência em 7 jogos, também é um motorzinho da equipe na marcação, faz uma marcação-pressão muito foda. Tem o Çalhanoğlu também, que é um excelente meio-campista. Não tem usado tanto, e eu não sei se é por conta de lesão, o Lukaku, né, mas a Inter
enfim, tem o Lautaro ali na frente e eu acho que está muito bem servida com isso. O time da Inter tem um excelente escanteio, uma excelente bola aérea, tá? E uma finalização muito boa de fora da área também. Por isso eu acredito no jogo com uma tendência para termos aqui ambas as equipes marcando. Não é a minha praia, tá? Mas eu imagino o Bayern sofrendo algumas situações sim de contra-ataque. Tirando isso, é um jogo muito bom para trabalhar match odds. Porque eu imagino um jogo até com uma tendência de ter troca de superioridade. A gente pode ter um Bayern muito agressivo, depois um Bayern respirando em campo, uma Inter crescendo, depois de novo um Bayern melhor. Então, foco nesse jogo, se você for trabalhar match odds aqui, para não se perder. Às vezes o padrão mudou, você não se atentou, tá? Mas eu acredito num jogo muito bom para trabalhar match odds. É óbvio, vou colocar como correção de preço aqui, mas não, eu vou colocar como lei a pior equipe em campo, tá? Porque eu tô enviesado, é óbvio, que o viés está lá mais pro lado do Bayern. O Bayern é talvez um dos times mais fortes hoje em dia na parte ofensiva, né? Mas a gente pode ter momentos onde o Bayern vai estar deixando demais a Inter chegar. O Bayern não vai estar contendo os contra-ataques da Inter, e aí é melhor talvez ficar de fora. Pode até ser um jogo com uma tendência para gols, tá? Mas quando eu estiver ativo no mercado de match odds, quando eu tiver com uma stake dentro, eu quero estar pro lado da Inter, tá? Por mais que a Inter tenha a chance de contra-atacar o Bayern, eu quero estar a favor do melhor ataque. Na minha opinião, o melhor ataque é o do Bayern. Isso não quer dizer que eu vou me manter contra a Inter o tempo todo. Isso quer dizer que eu vou entrar somente em momentos que eu veja que a Inter está mais se segurando. E nesse grupo é importante para os dois somarem pontos, porque por mais que eu imagino que todo mundo vai fazer ponto contra o Pilsen e a decisão vai ficar nos jogos entre os três, tá? Então um empate para o Bayern aqui fora de casa, ele até pode ser um resultado ruim, porque todo mundo teoricamente deve vencer o Pilsen. Então os resultados fora de casa devem fazer diferença. Tá bom? E a gente tem por último aqui o jogo do Tottenham com o Marselha. Na minha opinião também, o Marselha ele acaba tendo um elenco um pouco inferior do que montou o Tottenham. O Tottenham tem hoje, além do Harry Kane com 5 gols e 6 em 6 jogos, a gente tem o Kulusevski, que entrou muito bem, a gente tem o Hilminsson pela esquerda e a gente tem o Richarlison. Eu acredito que o Richarlison pode ser muito utilizado nessas Copas, tá? Ele já tem 2 assistências, o gol dele ainda não saiu, o último gol ele acabou impedido, né? Tirou a camisa, tomou amarelo. Só que qual que é o problema aqui? A gente tem um mercado direcionado com favoritismo para o Tottenham. Fácil da gente imaginar, bom, então é back Tottenham. Qual que é o problema? O estilo de jogo do Tottenham com o Antônio Conte não é de um time de proposição de jogo, né? O Tottenham não vai catar a bola, vai empurrar o Marcelo para trás e buscar o gol o tempo todo. Não é assim que o Tottenham joga, tá? O Tottenham joga de forma reativa na maioria das vezes, buscando espaços na defesa do adversário. Então vai ser muito comum nesse jogo você ver o Marcelo passando do meio campo com a bola, criando no campo ofensivo e o Tottenham saindo em velocidade. É assim que eles gostam de jogar, tá? Então, por esse motivo, talvez seja um jogo onde eu fique um pouco mais de fora do mercado, tá? Porque ou você está prestando atenção ou você fica de fora. Porque na maioria das vezes que você olhar, você vai ver o Marcelo no ataque. Você provavelmente vai ver o Marcelo passando do meio campo. E você vai interpretar talvez que o Tottenham está mal. Mas esse é o estilo de jogo do Tottenham. Então você tem que estar muito atento e saber trabalhar esse tipo de equipe, tá? Então pode ser aqui, por conta da quantidade de jogos ao mesmo tempo, que eu fique de fora nesse jogo do Tottenham. Mas eu não duvido que o Tottenham marque gols aqui no contra-ataque. Beleza? Então eu vou deixar esse jogo aqui, para mim, um pouco de fora. Tá? Assim como eu deixei o Barcelona. Bom, vamos passar aqui. Na Ligue 1 eu não faço o jogo do Lyon, não só tenho trabalhado mesmo o PSG, que já é líder da competição junto com o Marselha, então eu vou deixar de fora, tá? Na Série B do Brasil a gente tem Ponte e Sport. Depois eu passo com vocês para fazer um panorama do tudo que eu marquei aqui na Liga dos Campeões, tá? O último jogo do Sport foi uma derrota para o CRB e era complicado porque o Sport já vinha numa crescente muito grande com 2 vitórias seguidas e essa derrota para o CRB complicou a expectativa do Sport de chegar nos times de cima. Afinal de contas, o Vasco, se eu não estou enganado, venceu, o Grêmio venceu com a volta agora do Renato, o Bahia venceu de virada, o Cruzeiro empatou. Então aquela tentativa do Londrina encostado, o Sport encostado deu uma esfriada, tá? Mas ainda tem, obviamente, 10 rodadas aqui e dá para buscar alguma coisa. Jogar contra a Ponte na casa da Ponte não é fácil, tá? A Ponte é um time muito difícil de ser batido, principalmente em relação à defesa. Eu vou olhar com vocês aqui o PDF de apoio. Olha só, a Ponte tem 7 vitórias dentro de casa.
É um time que ficou sem sofrer gol em 77% dos jogos, só sofreu 4 gols até o momento, né? E o time do Sport tem resultados horrorosos fora de casa. Se a gente listar aqui, ó, os últimos jogos do Sport: derrota para o CRB sem marcar gol, derrota para Tombense sem marcar, derrota para o Ituano, derrota para o Sampaio, ambas por 4-1, tá? Então, fora de casa, e é isso que está sustentando, obviamente, o Sporting nessa posição de sexto colocado e não numa posição mais alta. É o desempenho ruim fora de casa, tá? E a Ponte é um dos melhores mandantes aqui, tem uma defesa muito sólida, então eu acredito que o Sport vai ter dificuldade contra a Ponte. Mas não imagine também uma Ponte Preta dominante, ao ponto de golear o jogo ou vencer com facilidade. Imagine que a Ponte, como tem facilidade defensiva, não é um time que seja tão bem aqui ofensivamente. A gente consegue ver aqui, ó, que é um time que cria bastante, mas não tem um poderio ofensivo que cumpre as médias tão bom. O time do Sport marca pouquíssimo fora de casa e sofre uma quantidade alta de gols. Olha só, a Ponte não perdeu nenhum primeiro tempo até o momento, marcou 6 gols, venceu 31%. O Sport perdeu 38%, venceu 15%, é um time que sofre bastante gol na primeira etapa. O segundo tempo da Ponte é mais, como é que eu vou dizer, movimentado. A equipe passa a perder, não perdia no primeiro tempo, mas passa a vencer um pouco mais, passa a fazer um pouco mais de gol. E o time do Sport passa a vencer menos, né? Faz menos gol e acaba tomando quase que a mesma quantidade. A bola aérea da Ponte é muito boa e pode sim levar um problema aqui pro lado do Sport, principalmente nos escanteios, tá? Não me parece nem de longe um jogo para over, mas o Sport precisa pontuar se quiser sonhar aqui de novo com acesso. Se eu fosse trabalhar essa partida, provavelmente eu não vou, seria só para match odds, tá? Só para correção de preço. Sampaio Corrêa e Novo Horizontino. Aqui eu quero, tá? Fazer jogo do Sampaio dentro de casa é sempre um espetáculo. O time é muito bom. Não venha de últimos resultados muito bons assim. Se a gente pegar, o Sampaio tá a 1, 2, 3, 4, 5 partidas sem vencer e dentro de casa há 2 partidas. Tudo bem que a gente tem que considerar que um desses adversários foi o Cruzeiro, e o Cruzeiro saiu na frente quase que no primeiro lance do jogo, mas o Sampaio em casa é muito bom. A gente pode ver aqui pelas estatísticas do jogo, 77% das vezes o Sampaio sai na frente, é um time que não falhou em marcar nenhuma vez, tem um ataque exemplar que é acima da média do campeonato. O Novo Horizontino não vence com tanta frequência fora de casa, não sai com tanta frequência na frente, é um time que também está abaixo da média na produção ofensiva, então tudo leva a crer, se o Sampaio não cometer nenhum erro, né, que o Sampaio deva ter uma facilidade maior nesse jogo. E essa cotação de 2,30 do Sampaio aqui, cara, existe um valor, na minha opinião, um valor muito grande. Talvez até buscar algo contra o Novo Horizontino. Mas aí a gente tem que saber no ao vivo se o Novo Horizontino está jogando mal de fato ou não, tá? Porque o Sampaio Corrêa em casa é muito forte e os números estão mostrando isso, tá? Você viu, o Novo Horizontino não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu quase metade. O Sampaio Corrêa perdeu apenas 8% das primeiras etapas, venceu mais de 60%. E o segundo tempo ainda consegue melhorar, tá? É um time que consegue manter uma média muito boa e o Novo Horizontino tem uma queda aqui de aproveitamento. Aliás, tem uma queda não, tem um leve crescimento de aproveitamento aqui na parte ofensiva, mas talvez esse primeiro tempo em lei o Novo Horizontino seja uma opção interessante, tá? Eu já vou marcar aqui como lei a pior equipe em campo. Se eu fosse Panther, eu acredito que o valor desse jogo estaria para o lado do Sampaio, tá? Mas eu quero ver no ao vivo, de fato, se esses últimos resultados ruins mexeram alguma coisa emocionalmente com o Sampaio Corrêa. Acredito que não, tá? Infelizmente, como tem uma campanha muito ruim fora, e continua sendo, em 15 partidas, a única equipe que não venceu fora de casa, é isso que está fazendo o Sampaio não conseguir brigar lá em cima na tabela. Porque dentro de casa é um time com 9 vitórias em 13 jogos, tá? Isso é uma campanha excelente, mas fora de casa é muito abaixo. Tá bom? Então, vamos agora para a Sul-Americana. Primeiro jogo de ida entre Del Valle e Melgar foi 3-0. Eu trabalhei o mercado de gols, peguei o 1,5, 2,5 nesse jogo. O segundo tempo foi muito movimentado. E nós temos na volta aqui um Melgar precisando devolver dentro de casa. O time do Melgar está vivendo provavelmente o melhor momento da sua história. Tá voando no Peru e está tendo uma campanha na Sul-Americana de eliminar o Racing numa fase de grupos, de eliminar o Internacional em pleno Beira-Rio, e a gente tem que falar bem de um time que está fazendo isso. Agora,
o que ele fez contra o Del Valle na ida, eu achei que foi meio loucura. Porque você tem um jogo ida e volta, você consegue decidir na sua casa com o apoio da sua torcida e você sai atrás do placar e simplesmente... E estava fazendo um jogo bom. Era um jogo onde o Del Valle, onde o Melgar criava situação de perigo e teve até um gol anulado. Então ele estava fazendo um jogo interessante, ele saiu atrás do placar e aí num desespero de se expor de qualquer maneira, acabou tomando 2 gols de contra-ataque do Del Valle. Isso vai fazer o jogo de volta ter 2 caminhos. Ou o Del Valle senta no resultado e se defende e faz o Melgar jogar praticamente sozinho, e aí provavelmente o Melgar vai ter mais escanteio, vai ter mais finalização e papapá, tudo isso que vocês já sabem. Ou o Del Valle vai querer matar esse jogo no contra-ataque e a gente pode ter um jogo com uma tendência muito grande de gols. Pelo fato do Del Valle não precisar vencer, esse lei ao Del Valle me abre uma possibilidade muito boa, tá? De trabalhar aqui num lei Del Valle. Pode ser bem interessante, inclusive. Mas eu preciso saber o comportamento. Porque como o Melgar vai jogar para matar ou morrer, com uma linha extremamente alta, basta o Del Valle furar essa última linha defensiva para conseguir sair na cara do gol. Então esse lei ao Del Valle pode ser perigoso. Então eu vou trabalhar com 2 vertentes. Ou eu trabalho lei ao Del Valle, desinteressado, sem contra-ataque, com o Melgar neutralizando essas saídas. Ou eu trabalho mercado de gols com o Melgar totalmente exposto, desesperado, e um Del Valle cheio de emoção para poder sair no contra-ataque. Aí sim, aí eu posso trabalhar gols aqui, tá bom? E para fechar, Flamengo e Vélez da nossa promoção aqui da Betfair, 1,40 é a odd do Flamengo. O Flamengo provavelmente, tá, não vai contar com o Gabigol para esse jogo, porque o Gabigol tá pendurado. Se ele tomar mais um amarelo, ele ficaria fora da final. O Gabigol é um cara que não consegue entrar no campo e simplesmente não tomar um amarelo, um cara que reclama demais. No último jogo contra o Ceará, tomou 2 amarelos por reclamação e foi expulso. Então é salutar para o Flamengo não colocar o Gabigol em campo. Mas o Pedro vai estar em campo. A gente não deve ter, aliás, a gente não vai ter a dupla de zaga do Flamengo, Davi Luiz e Léo Pereira, que tomaram um amarelo, forçaram um amarelo para ficar fora do jogo da volta, já sabendo do resultado de ida, né? Então a gente vai ter provavelmente um Flamengo com uma zaga um pouco mais alternativa. Mesmo assim é um Flamengo muito forte, mesmo sem o Gabigol e a zaga. Eu acredito o seguinte, Maracanã lotado, eu imagino um jogo para gols, porque o Vélez vai vir com a sua honra de jogar para cima, de tentar pelo menos vencer o Flamengo aqui, e o Flamengo vai ter todo o contra-ataque. Tá? Então é só tomar um pouco de cuidado aqui com o excesso de uma falta de motivação do Flamengo para às vezes não correr numa bola que daria para pegar para buscar um contra-ataque e tudo mais. Mas eu acredito num jogo para gols. Eu não compraria essa odd do Flamengo ao 1,36, para mim ela está muito baixa, mas dá para trabalhar alguma coisa aqui num cenário de gols, tá? Porque o Vélez vai precisar disso, vai precisar de gol. E a cada gol que se o Flamengo fizer, o Vélez vai ter uma situação ainda mais complicada, tá bom? Então para mim ficou desse jeito aqui, ó, na minha parte de estratégias. Eu não separei nada para back favorito, diferente de ontem, né? Ontem a gente tinha aqui, ó, uma quantidade imensa, inclusive já vai começar os jogos às 13h45. Nesse dia 7 eu não separei nenhum jogo aqui para trabalhar a favor. Correções de preço, a gente teve aqui o Frankfurt com o Sport, que é um jogo um pouco mais parelho, né? Mas tomar um pouco de cuidado com os contras do Frankfurt. E os Leis aqui, a pior equipe, já direcionados, né? Quero trabalhar contra o Napoli, ou seja, quero trabalhar contra o não favorito, se ele me der leitura, o Napoli, o Porto, o Bruges, a Inter, o Novo Horizontino e o Del Valle, tá bom? Mas contra o Porto, eu só vou estar por essa odd alta aqui se o Porto realmente estiver muito abaixo. Contra o Bruges, somente se não for um jogo com uma tendência de gols, tá? Contra a Inter, mesma coisa, somente se a Inter não estiver conseguindo sair para o contra-ataque. E principalmente aqui na Série B contra o Novo Horizontino, se o time do Sampaio estiver bem em campo. E contra o Melgar, verificar, né, se a vantagem do Del Valle vai fazer com que ele desista um pouco de jogar no contra-ataque ou não. Beleza? Para mercado de gols, aquelas tendências que a gente já imagina também, por conta dos cenários, tá? Aqui as características das equipes, aqui também. E esses 2 jogos aqui por conta do resultado de ida. Meus amigos, se vocês gostaram do conteúdo, fica aqui um pedido para você deixar o like no vídeo, espalhar para os seus amigos do trade e também se inscrever no canal, tá bom? Não esquece de participar das promoções aqui com a minha parceira Betfair.
A gente se vê nessa quinta-feira, então, com aqueles 200 mil jogos de Europa League e Conference League, ver o que a gente pode separar para fazer. Não inventa moda, faz o simples e a gente se vê. Até a próxima.